Toda a gente está a tentar entender essa revelação chocante. Como é que esta reviravolta surpreendente aconteceu? De quem foi a escolha? Shiloh? Suspeita que por baixo da superfície existe um drama familiar escondido? Venha conosco enquanto investigamos esta revelação surpreendente e as especulações em torno da filha de Brad Pitt. Desde o momento do seu nascimento, Shiloh Jolie Pitt encantou toda a gente. Veio ao mundo em Swakopmund, na Namíbia, a 27 de maio de 2000. Brad Pitt e Angelina Jolie, dois famosos atores de Hollywood, deram à luz a sua primeira filha biológica. Quando esta nasceu, todos esperavam ansiosamente pelo nascimento de Shiloh por causa dos seus pais famosos. Os jornalistas usam frequentemente o termo Brangelina para descrever Angelina Jolie e Brad Pitt, um dos casais mais impressionantes e influentes de Hollywood. Conhecer-se no set de Mr. Senhora Smith em 2004 catapultou-os para o estrelato. Maddox foi adotado no Camboja e Zahara na Etiópia. Tiveram mais 2 filhos quando Shiloh nasceu. O local de nascimento de Shiloh foi escolhido pela sua abundância de beleza natural e pela isolada e pitoresca Namíbia. Angelina Jolie sentiu uma profunda ligação com a África depois de lá ter passado tanto tempo a fazer trabalho humanitário. O casal queria que Shiloh ficasse na Namíbia por vários motivos. Um deles era evitar o escrutínio dos mídia americanos. A alegria oficial e o orgulho sentidos pelo povo da Namíbia pelo nascimento de Shiloh fizeram manchetes. De acordo com as leis da Namíbia, os pais de Shiloh podiam solicitar a sua cidadania. O icônico Museu de Cera de Nova York, Madame Tussauds, imortalizou a imagem de Shiloh quando esta tinha apenas 2 meses de idade, pelo que já era famosa mesmo sendo jovem. Foi transportada pelos pais radiantes que guardavam o seu berço na escultura de cera. Ela entrou claramente neste mundo em circunstâncias muito invulgares. Os anos de formação de Shiloh foram influenciados tanto pela prosperidade doméstica como pela sua exposição ao mundo exterior. Os pais famosos, que também foram grandes defensores de causas humanitárias, expuseram-na a muitas culturas e modos de vida quando era jovem. Apesar dos seus pais famosos, estes fizeram o melhor que puderam para que ela tivesse uma infância normal. As vidas dos irmãos biológicos e adotivos de Shiloh foram repletas de riqueza. Zahara e Maddox eram seus irmãos biológicos, mas 3 foram adicionados depois. Pax Thien, uma aratada do Vietnã, e as gêmeas Marceline, Knox, Leon e Vivian. Como a família Jolie Pitt viajava muito em trabalho e em missões humanitárias, Shiloh e os seus irmãos tiveram uma educação incrível, repleta de imersão cultural e voluntariado. De que forma o ambiente em que ela viveu impactou os seus anos de formação? Como é que ela está a lidar agora que os seus pais se divorciaram? Fique atento para saber mais. Em 2008, o mundo conheceu a jovem Shiloh Jolie Pitt quando esta se estreou em Hollywood. Fãs e pessoas próximas ficaram encantados com a sua estreia no grande ecrã ao lado do seu famoso pai, Brad Pitt, no muito elogiado filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Isto lançou as bases para o que viria a ser uma carreira diversificada e próspera na indústria do entretenimento. Shiloh recusou o papel da jovem Aurora no filme da sua mãe, Maléfica. Apesar de lhe ter sido oferecido o papel, não queria mais ser associada à fama dos seus pais na indústria cinematográfica. A ideia de interpretar Aurora fez Shiloh rir, e esta declarou a sua preferência por interpretar um monstro com chifres. Isto abriu caminho para Vivian, a irmã de Shiloh, protagonizar o papel de Shuai Shuai no sucesso de animação de 2016, Kung Fu Panda 3. Ninguém poderia suspeitar que Brad Pitt e Angelina Jolie estavam a tentar desencorajar ou idealizar a carreira dos seus filhos no cinema. Shiloh realizaria o desejo de Jolie e experimentaria a vida para além dos palcos. Seguindo os passos da sua famosa mãe, Shiloh emergiu como um ícone de estilo por mérito próprio. Esteve em evidência na dezena e primeira estreia de Eternos em Londres, quando usou um fato Dior estampado a preto e branco que parecia assustadoramente Angelina Jolie. A atriz apoiou abertamente as escolhas de vestuário de Shiloh, demonstrando o seu apoio à autoexpressão das crianças e ao desenvolvimento do estilo individual. As estreias de filmes de Angelina Jolie, como Invencível e Maléfica, incluem agora frequentemente Shiloh, que muitas vezes age como se fosse uma convidada de honra. Mas há mais em Shiloh do que aquilo que parece. Ela e os seus pais viveram algumas aventuras realmente significativas. Angelina sempre partilhou histórias comoventes sobre o impacto das viagens na família, que os levaram a viajar por todo o mundo, do Camboja à Etiópia. Juntamente com eles, viajou para um campo de refugiados na Jordânia em 2018 para ajudar pessoas necessitadas e demonstrar compaixão.
Shiloh é claramente muito compassiva e quer causar um impacto positivo. Ela não está apenas a posar para fotos. Ela participa realmente nestes eventos humanitários, interagindo com pessoas de todas as esferas da vida. Como resultado da sua recente descoberta de amor pela dança, Shiloh Pitt tornou-se uma sensação na internet, em contas dedicadas às suas incríveis capacidades. Vídeos de Shiloh a dançar e a rodopiar ao som de êxitos como About Damn Time, The Lizard, Shiva, de Ed Sheeran, tiveram enormes visualizações e partilhas. Brad Pitt reconheceu o seu prazer em dançar, apesar da sua aparente falta de habilidade, destacando a crescente importância desta forma de arte na sua vida. Mais de 10.500 pessoas subscreveram um canal não oficial do YouTube chamado Shiloh Jolie Pitt Dance, que apresenta performances cativantes gravadas no prestigiado Millennium Dance Complex, em Los Angeles. Ao exibir destemidamente uma variedade de estilos de dança, Shiloh conquista os holofotes com confiança. Transita habilmente entre a pop sensual de Bruno Mars e Dua Lipa e os ritmos sedutores dos videoclipes de Rihanna. Até as rotinas icônicas de Christina Aguilera fazem parte do seu repertório. Há indícios do estilo e interpretação próprios de Shiloh no seu vocabulário de dança, pelo que é evidente que não está apenas a seguir tendências quando se apresenta. A sua nova criatividade vai além de apenas imitar coreografias. Dá um toque especial às suas performances, adicionando floreados inesperados ou pequenas mudanças, o que faz parecer que tem uma reserva criativa inexplorada. Os instrutores do Millennium Dance Complex, um estúdio de dança de primeira linha, têm a mais profunda gratidão de Shiloh. Estes profissionais, que moldaram as carreiras de inúmeras estrelas da dança, notam, sem dúvida, o talento inerente e a dedicação de Shiloh. A sua orientação e experiência estão, sem dúvida, a impulsionar o seu crescimento, permitindo-lhe refinar a sua abordagem e revelar todo o seu potencial. Um romance muito midiático começou com a química entre o senhor e a senhora Smith, de Brad Pitt e Angelina Jolie, no ecrã em 2004. Naquela altura, não tinham noção. O casal rapidamente ficou conhecido como Brangelina, devido ao seu estatuto de casal poderoso de Hollywood, dono de atratividade, talento e uma família cada teatro. Houve alguma tensão no início da relação, uma vez que Pitt ainda estava casado com Jennifer Aniston. Com o divórcio de Pitt e Aniston finalizado, o romance entre Jolie e Pitt tem hipóteses de florescer. Formaram uma família multirracial de 6 pessoas depois de acolherem 3 adotados internacionais em sua casa. O romance entre Brad e Angelina pareceu-nos perfeito durante algum tempo. Além de colaborarem em projetos cinematográficos, os Jolie Pitt criaram a Fundação Jolie Pitt para ajudar pessoas desfavorecidas. Juntos, também viajaram pelo mundo. Os problemas de relacionamento surgiram pela primeira vez em 2016, quando Jolie pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. A separação chocou o público e os meios de comunicação social, e os rumores sobre as causas da separação do casal circularam rapidamente. Surgiram alegações sobre os problemas de raiva e o consumo de drogas de Pitt. E Jolie expressou a sua preocupação com a segurança dos filhos. O longo e contencioso processo de divórcio ficou marcado por acusações de irregularidades de ambas as partes. Depois de a poeira assentar, ficou claro que Brangelina, que antes era adorada, tinha caído em desgraça. O divórcio público e feio de Pitt e Jolie cortou todos os laços entre eles e prejudicou as suas reputações. O fim do que parecia um romance idílico foi devastador para os fãs que adoravam o casal. Tanto Brad Pitt como Angelina Jolie deixaram o término para trás e estão a seguir em frente com as suas vidas. Os rumores de reconciliação começaram a circular desde que Pitt e Aniston voltaram a ser amigos, enquanto Jolie se está a concentrar na sua carreira e nos seus esforços humanitários. Os fãs de casais famosos devem estar atentos aos altos e baixos da relação de Brad e Angelina Jolie. Mesmo em relações que parecem perfeitas por fora, muitas vezes há verdades mais sombrias escondidas sob a superfície. Os nossos corações estão com Brad e Angelina enquanto tentam deixar a tristeza da relação para trás e seguir em frente com as suas vidas. O divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie, em 2016, provocou mudanças significativas na vida familiar de Shiloh. Os pais decidiram proporcionar um ambiente estável e de apoio aos filhos e cumprir a sua promessa de serem pais juntos. Apesar de todos os desafios, Brad Pitt e Angelina Jolie são 2 dos atores mais famosos e influentes de Hollywood.
A atriz Angelina Jolie é também conhecida pelo seu trabalho como enviada especial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, onde causou um impacto significativo em questões humanitárias. À escala mundial, tem sido uma defensora assumida dos direitos das crianças e dos refugiados. A proteção ambiental e a ajuda à recuperação de Nova Orleans após o furacão Katrina são apenas 2 exemplos dos muitos Oscars que o ator e produtor Brad Pitt recebeu pelo seu trabalho humanitário. Dentro da batalha legal em curso, novas acusações surgiram online, sugerindo que Angelina pode ter convencido os filhos a manterem-se afastados do pai. Uma declaração de Tony Webb, proprietário do negócio de segurança, foi apresentada pelo advogado de Brad durante as visitas. Entre os anos de 2000 e 2020, Tony Webb foi funcionário de Angelina. Supostamente já não é empregado de Angelina, mas agora está a trabalhar para Brad. Alega que, na batalha pela custódia entre Angelina e Brad, a equipa dela tentou persuadi-lo a proteger 2 guarda-costas de testemunharem. Enquanto Angelina Jolie e o ex-marido Brad Pitt continuam a sua batalha judicial, a atriz fez recentemente uma revelação chocante. O assunto tornou-se ainda mais complexo devido aos rendimentos substanciais de Pitt, de 300 milhões de dólares, complicando ainda mais a já tumultuosa relação entre o famoso casal, que antes era amigo. Jolie apresentou documentos judiciais que revelam um incidente ocorrido num voo crucial em 2016. Alegou que Brad a agarrou pela cabeça, a sacudiu violentamente e até estrangulou um dos filhos. Graças a estas acusações, as terríveis alegações que Brad fez contra ela vieram finalmente ao de cima. Estas revelações trouxeram à tona os obscuros conflitos no seu relacionamento passado, causando uma onda de choque no público e nos mídia. Os acontecimentos horríveis em torno de Brad ter alegadamente derramado cerveja sobre Angelina e, ainda mais perturbador, sobre os seus filhos, estão incluídos nas suas alegações. Segundo as alegações dela, terá atirado cerveja a Angelina. As revelações feitas no mesmo episódio apenas servem para aumentar a já intensa tensão emocional e jurídica entre as 2 estrelas de Hollywood. Em reação a estas acusações, Brad Pitt comentou o seu caminho contínuo em direção ao autoaperfeiçoamento e admitiu que a sua personagem é complicada e inconsistente. O público está a braços com representações conflituosas de Pitt, apesar do seu estatuto de ator conhecido e do seu papel central neste terrível drama jurídico. A decisão de mudar o apelido de Shiloh Jolie Pitt apanhou muitos de surpresa. Parece que o motivo desta decisão já foi revelado. A filha da estrela de Hollywood tinha o direito legal de mudar de nome quando apresentou a petição a 30 de maio, 3 dias depois de completar 18 anos. Circulam rumores de que a batalha pela custódia dos pais de Shiloh pode ter influenciado a sua decisão. Shiloh Jolie Pitt não pôde testemunhar sobre os acontecimentos que levaram à separação das suas relações com Angelina Jolie e Brad Pitt por causa de processos legais que agora alegadamente atribui ao seu pai. A 30 de maio, Shiloh apresentou uma petição num tribunal de Los Angeles para mudar o seu nome. Se a petição for aprovada, a sua certidão de nascimento deixará de incluir o nome Pitt. Como relata o The Blast, Jolie pediu para mudar o nome de Shiloh Novell Jolie Pitt para Shiloh Novell Jolie em homenagem ao 3º filho mais velho. Já não há qualquer envolvimento romântico entre Jolie e Pitt. Aparentemente ansiosa por o fazer, Shiloh contratou o seu próprio advogado e entregou a papelada 3 dias depois de completar 18 anos. A princípio, a motivação por detrás da surpreendente decisão de Shiloh de mudar o seu apelido permaneceu um mistério. No entanto, agora, de acordo com uma fonte fidedigna, a mudança está ligada à batalha em curso pela custódia da criança com os seus pais. Angelina Jolie pediu a Shiloh e aos irmãos que testemunhassem, mas o juiz rejeitou o pedido. A jovem atriz parece estar a atirar as culpas da decisão para o pai. A fonte disse ao Daily Mail que Shiloh acredita que os seus direitos de vítima foram violados durante a batalha pela custódia, o que está ligado à mudança de nome. Além disso, foi declarado que Shiloh foi impedida de testemunhar como vítima de um crime, apesar de acreditar no seu direito de o fazer. Enquanto Jolie e Pitt regressavam de 2 semanas de férias com 6 filhos, Vivian, Pax, Maddox, Zahara, Shiloh e Knox. Um dos incidentes que levou à separação aconteceu num avião privado. O casal e os filhos estavam a regressar a casa quando o incidente aconteceu. Disse que Pitt insultou Jolie e deu-lhe um soco na cara durante uma discussão violenta que ocorreu durante a viagem que fizeram juntos. Embora bastante redigida, esta informação foi divulgada num relatório do FBI.
Segundo os relatos, as 6 crianças, que ainda eram pequenas quando o incidente ocorreu, começaram a chorar porque a situação era muito intensa. Isto aconteceu bem no meio da ação. Houve rumores de que Pete sofreu um arranhão no corpo e que Jolie magoou o cotovelo e as costas. Todas as partes envolvidas chegaram à decisão de não apresentar acusações criminais após considerarem vários fatores não revelados. Pouco depois de completar 18 anos, Pete ficou descontente com a decisão de mudar o seu nome de Shiloh. Soubemos por uma fonte fidedigna que Brad ficou devastado com esta decisão. Para ele, a mudança de nome simbolizou uma divisão mais profunda que vinha a crescer há muito tempo, e não apenas uma simples mudança de nome. Uma segunda fonte disse que a relação distante de Pete com os filhos vem de coisas que aconteceram há muito tempo. No entanto, ainda está ansioso por estabelecer um vínculo com eles. Ainda não está pronto para desistir deles, mas fica triste porque estão a acabar com a sua reputação. O ator de Hollywood estaria a tentar esconder as suas emoções dos olhos do público após a controvérsia em torno da remoção do seu nome. Por outro lado, está a lutar arduamente para aceitar a realidade de que os seus filhos o abandonaram completamente na sua própria casa. Embora a maioria dos filhos de Pete tenha declarado publicamente o seu apoio à mãe, parece que um pequeno número deles rejeitou abertamente o seu nome. Foi alegado que Zahara Malley Jolie, a irmã mais velha de Shiloh, se apresentou formalmente como tal numa cerimônia de entrada da Irmandade no Spelman College, no dia 23 de novembro. Em maio, Vivian, a filha mais nova do ex-cônjuge, retirou corajosamente o nome de Pete dos créditos do musical da Broadway The Outsiders. Os filhos de Pete têm tido dificuldade em estabelecer uma ligação e perdoar Brad desde o divórcio. Segundo uma fonte, as crianças foram educadas com amor e dedicação pela mãe, que funciona como chefe de família. A divulgação desta informação foi feita em relação ao agravamento do relacionamento de Pete com seus filhos. Foi difícil para eles vê-lo lutar ao lado dela depois de Brad ter ido embora. Uma infinidade de influências, como a sua origem privilegiada, as suas primeiras viagens e a influência das carreiras e do trabalho humanitário dos seus pais, moldaram os anos de formação de Shiloh Jolie Pete, desde o seu nascimento na Namíbia até a sua infância, quando estava rodeada de irmãos e pais que eram muito ativos na indústria do entretenimento e em projetos humanitários. Shiloh tem vindo a ganhar cada vez mais destaque perante o público. Ela foi capaz de mostrar o seu impacto precoce ao desafiar o tradicional e o que o público está curioso sobre as suas escolhas em relação à sua própria expressão. À medida que cresce, Shiloh Jolie Pete irá certamente procurar a orientação dos pais, aproveitando uma vasta gama de experiências e valores. A história de Shiloh reflete não só o funcionamento interno de uma família famosa, mas também as antigas lutas de autodescoberta, lealdade familiar e busca pelo lugar no mundo numa cultura cada vez mais examinada. A história de Shiloh reflete essencialmente todas estas semelhanças.